Ladybug vai ser akumatizada? Bem, nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Se você quiser entender melhor, é só continuar assistindo o vídeo, porque no episódio Nemesis algo interessante pode ter na série e você vai entender melhor. Bem, me chamará e fiquem com o vídeo. A sexta temporada, ela tá praticamente com vários episódios e simplesmente o episódio Nemesis é um episódio que muita gente tá teorizando, pois não tem só uma teoria. Então, muitas pessoas estão falando sobre muita coisa. Bem, se você quiser entender melhor, é só você continuar assistindo o vídeo e eu vou explicar melhor pra você. Vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos falar também sobre a teoria desses episódios. Como muitos sabem, a Ladybug, ela mentiu pra todo mundo de Paris. Basicamente, ela falou que, na verdade, ela derrotou o Monark e tudo mais. O que não é verdade. Na verdade, ela não derrotou. Aconteceu a grande mentira, né, que todo mundo já sabe qual é, e simplesmente muita gente tá teorizando que isso vai ser contado no episódio Nemesis. O motivo disso é porque, além de ser uma mentira, a Natalie sabe, a Marinette sabe, a Kyoko sabe, mas principalmente a Layla Rossi. Então isso significa então que algo vai acontecer, e sem contar a mãe da Kyoko, né, muita gente tá teorizando isso. A Marinette, ela tá mentindo pra muita gente até agora. Simplesmente a Marinette, ela tá não sabendo lidar com as suas próprias mentiras, pois simplesmente ela já tá deixando isso bem nítido na metade dos episódios. No início da temporada, a Marinette estava bem bobinha e não parecia nem ligar pra tudo que aconteceu, mas basicamente então ela não tá sabendo lidar com todos os problemas das suas mentiras. Ela já tá querendo contar ao ritmo tudo o que aconteceu, e isso já é uma grande teoria que tá sendo demonstrado na série. Simplesmente então a Marinette tá surtando em alguns episódios e tendo quase alucinações. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O Cat Noir, nessa sexta temporada, ele na verdade já tá ao contrário. O Cat Noir, ele já tá bem diferente. Ele não parece ser nervoso e depressivo que nem antes. O Cat Noir antes tinha bastante conflitos relacionados a Ladybug, da Ladybug às vezes precisar de outros heróis e também as suas questões familiares. Só que agora o Cat Noir tá bem centrado e ele tá bem realmente responsável. Ele sabe muito bem o que ele tem que fazer. O Cat Noir, ele tá totalmente diferente da Ladybug, ele realmente não está igual a ela. Basicamente, até agora no momento, ele está de boa. Só que aí, muita gente acha que isso vai parar na série depois de tudo o que aconteceu até agora. E no caso, principalmente no episódio Nemesis. Isso daí é o que as pessoas realmente estão teorizando mais. Bem, vamos falar do plano da Layla. Layla Rossi, basicamente, ela sabe toda a verdade de tudo que tá acontecendo na série. Ela sabe que na verdade a Ladybug não derrotou o Gabriel Agreste e também ela sabe de muitas outras coisas, pois ela pegou todos os pendrives e dados de tudo que tinha nos arquivos do Gabriel e da Natalie. Isso significa então que basicamente ela sabe tudo. E bem, ela com certeza vai usar isso até agora, pois em nenhum momento da série até agora ela falou que vai usar essa informação. No caso, ela tá fazendo um segredo muito importante. Isso é uma teoria muito grande. Layla Rossi basicamente vai usar isso em algum momento e muita gente teoriza que vai ser na sexta temporada. Ladybug simplesmente ela vai ter que lidar com o fato que a Layla Rossi sabe esse segredo e simplesmente ela não sequer usou isso em nenhum momento. Layla Rossi provavelmente vai revelar todo esse segredo na série. E bem, não sabemos se vai ser com automatização, não sabemos mesmo, mas obviamente ela tem um plano e talvez ela vai envolver a Tsurugi-san nesse plano, já que simplesmente a Tsurugi-san também sabe de tudo. E ela já é aliada da Layla. Isso significa então que basicamente ela tem algum plano. Algumas pessoas já têm uma teoria do que realmente pode acontecer nesse episódio. Vocês vão entender e vocês vão saber o motivo. Layla Rossi, ela tá sendo bem estratégica, né? Basicamente ela tem muitas ideias. Só que ela não usou nenhuma das suas artimanhas tão grandes. No caso, a Layla Rossi, sem mesmo precisar de Miraculous. A Layla Rossi, ela é muito inteligente, todo mundo sabe disso. Não é à toa que a maioria dos episódios, quando ela não tinha nem sequer Miraculous, ela fazia muita coisa interessante na série. Então isso é bem legal e muita gente já tá entendendo isso. Vamos falar agora da Ladybug akumatizada. Vamos falar do que pode acontecer. Como eu falei, a Ladybug, ela não tá sabendo lidar com tudo que aconteceu até agora na série, pois ela mentiu pra todo mundo pelo fato do Gabriel Agreste. Ela fez parecer que ela que derrotou o Gabriel Agreste e tudo mais, sendo que na verdade o Monark nunca foi derrotado. E bem, a Layla Rossi, como eu já falei, sabe disso. Então, a teoria que vai acontecer é o seguinte: muita gente acha que a Layla Rossi ela vai revelar pra todo mundo de Paris a mentira da Ladybug de alguma forma que não sei ainda como, e simplesmente ela vai revelar pra todos de Paris que a Ladybug na verdade enganou todo mundo. Ela nunca derrotou o Gabriel Agreste. Ela nunca derrotou o Monark, sabe? Então todo mundo vai se revoltar contra a Ladybug, aparentemente. Isso é uma grande teoria e uma probabilidade. Muita gente realmente tá achando isso, tá? E basicamente esse é um dos motivos do porquê as pessoas acham que o episódio se chama Nemesis, que é basicamente isso.
Vamos falar sobre outras coisas também para você entender melhor. Simplesmente então, a Ladybug ela poderia ter um surto ou realmente ficar muito mal e simplesmente ser akumatizada. Uma das maiores provas disso é porque já foi confirmado pelo criador, produtores, que a 7ª temporada de Miraculous será uma continuação da 6ª com 2 partes. Isso significa então que a 7ª temporada terá uma continuação, simplesmente a 6ª temporada vai acabar e a 7ª vai dar continuidade como se fosse no mesmo episódio. Isso significa então que sim, alguma coisa bem bombástica vai acontecer. Basicamente, tudo vai ser revelado e também a Ladybug ela pode acabar sendo akumatizada. Uma das maiores reclamações das pessoas na série foi que a Ladybug, no caso a Marinette, quando ela foi akumatizada, ela não teve nem sequer 4 minutos de akumatização. Mas teve um motivo. A Layla Rossi estava tentando já saber se ela era a Ladybug. Se ela ficasse uns 10 minutos akumatizadas, ela provavelmente iria revelar. Então, um dos motivos dela não ficar tanto tempo assim já foi revelado e até o próprio produtores já falaram. Só que nessa akumatização da 6ª temporada seria totalmente diferente. Elas enfrentariam os heróis e eles precisariam de reforços, talvez, não sei. Só que tem um contraste entre a akumatização da Ladybug e de Marinette. A da Marinette é uma akumatização simples e, bem, a da Ladybug talvez possa acontecer algumas coisas que as pessoas não tiveram na akumatização da Marinette. Por exemplo, a akumatização do Adrian, muitas pessoas falaram que a do Cat Blank foi totalmente diferente, só que a akumatização dele como herói, entendeu? Tem uma diferença, então a Marinette como Ladybug, ela nunca foi akumatizada, então ninguém sabe exatamente do que pode acontecer de verdade, pois você não consegue ter essa ideia. Então, provavelmente a Marinette iria precisar de reforços para ser derrotada, então isso é uma grande teoria. Falando em reforços, vamos falar dos heróis. Bem, uma das teorias das pessoas é que os heróis eles vão se separar. Alguns heróis vão ficar do lado da Ladybug e alguns outros heróis vão ficar do lado do Cat Noir. Simplesmente terá 2 equipes de heróis, uma liderada pelo Cat Noir e uma liderada pela Ladybug. Aparentemente isso vai ter que acontecer, pois simplesmente algumas pessoas vão discordar da Marinette e tudo mais. E essa é uma grande probabilidade. Bem, existem esses motivos e agora vocês conseguem entender melhor. Bem, eu acho que alguns heróis vão ficar obviamente contra a Ladybug, outros a favor. Alguns que eu acho que vão ficar do lado da Ladybug, pode ser por exemplo a Rena Rude, com certeza ela vai ficar do lado da Ladybug, Carapace, Kyoko e Argus, já que eles já sabem a verdade. Agora tem alguns heróis que podem ficar contra a Ladybug, como por exemplo a Polymouse, que ela luta mesmo pelas boas causas e pelo mundo melhor. Talvez ela não gostasse de mentiras, talvez a Piguela, pois ela não acha legal essa atitude, e algumas pessoas diferentes. Bem, não sabemos exatamente quais heróis poderiam ficar contra a Ladybug, mas isso é uma grande probabilidade. E isso pode dar talvez um conflito entre heróis. Será que talvez pode ter um conflito com os heróis, basicamente com eles lutando um contra os outros? Existe essa probabilidade. Bem, então, essa é uma das teorias. Vamos falar de uma teoria que é sobre o Cat Noir akumatizado. Basicamente, o Cat Noir akumatizado é algo que muitas pessoas já estavam teorizando e que algumas pessoas acham que realmente pode acontecer. O Adrian poderia dar um mini surto e ficar muito furioso pelo fato que a Marinette ou a Ladybug mentiu pra ele. Então isso faria o Adrian tornar talvez o Cat Blank. Só que seria na versão Layla Rossi. Isso significa então que provavelmente ele seria akumatizado de novo. Mas isso é outra teoria. Eu não acho que o Adrian poderia ser akumatizado assim tão rapidamente, mas eu acredito que talvez vai ser a Ladybug. Mas se o Cat Noir for akumatizado novamente, dessa vez seria totalmente diferente. A gente consegue ver que nas akumatizações da Layla, mesmo sendo reakumatizações ou os heróis ou os vilões, né, que são akumatizados, eles são um pouco diferentes, sabe? Eles têm algumas alterações e basicamente isso é algo principal que a gente consegue perceber. O Cat Noir teria alguma alteração que a gente não sabe qual é, ele teria algumas habilidades que não foi mostrada, então talvez a Ladybug precisaria de alguns heróis para ajudar nessa situação. Mas a grande possibilidade é que na verdade seja a Ladybug akumatizada. Essa é uma das grandes teorias, já que basicamente ela seria a única heroína principal até agora que não foi akumatizada. Pois até os outros heróis eles já tiveram alguma versão do mal dela, mas a Ladybug ela não teve além da ilusão, sabe? Então a gente tem que teorizar isso.
Bem, se você gostou do vídeo, vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Eu espero muito que você tenha entendido o assunto e você pode dar a sua opinião na hora que você quiser. Então, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.